Orientação profissional em grupo, a estratégia para multiplicar o seu impacto e também dobrar o seu faturamento. Isso mesmo, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Muitos alunos, né, muitas alunas, muitos dos nossos seguidores nos pedem, Adri, fala mais sobre grupos, né? Como que é isso? Enfim, como que eu posso propor grupos? Como que eu posso trabalhar em grupos com orientação profissional? Como que eu posso, de fato, fazer esse trabalho em grupo acontecer? O que eu preciso, quais pontos eu preciso estar atento, né? Eu preciso estar atento. Então, hoje, meus queridos, enfim, só para a gente poder organizar, primeiro, eu queria, assim, trazer, então, já dizendo, né, se estiver fazendo sentido, se o tema for relevante, deixa o seu joinha, deixa o seu like, a gente precisa entender a ferramenta que a gente trabalha. E a primeira pergunta, gente, que eu queria colocar aqui para vocês, por que trabalhar com grupos em orientação profissional? Coloca aqui no chat para mim. Por que trabalhar, por exemplo, você que já faz grupos nessa área, ou você que pretende fazer, por que eu penso ou por que eu trabalho com grupos dentro da orientação profissional? A Beth está falando aqui, aprendizado, diversidade, trocas, isso mesmo. Tudo isso, super concordo, Beth. A Ana está falando, os grupos compartilham suas dores e se ajudam a enfrentar os medos. Excelente. Vocês vão ver, eu vou mencionar alguns autores aqui hoje também, ao longo da nossa live, tem tudo a ver com o que vocês estão trazendo, né? Para a gente falar, gente, de trabalho em grupo, a primeira coisa, e quando a gente fala de grupo, então, em OPC, a gente precisa falar, nós estamos falando, gente, de um trabalho, a nossa profissão de orientador profissional, ela trabalha com sentido, com propósito das pessoas, com sentido no trabalho. Então, a primeira coisa de eu pensar, por exemplo, em trabalhar numa modalidade em grupo, eu preciso pensar o que está por trás, quais são os motivadores. Obviamente que existem especificidades e particularidades diferentes de acordo com o contexto que eu estou. Por exemplo, se você trabalha numa escola, né? Como, por exemplo, a Maria José acabou de colocar, ela vai responder o que eu ia falar. Obrigada, Maria José. Ela colocou aqui, ó. Trabalho em escola para otimizar o tempo, enriquecer o trabalho pela questão da motivação e que os seus orientandos saibam que estão na mesma situação. Perfeito, Maria José. Obrigada. Enfim, a Mércia colocou para ampliar o conhecimento de OPC entre as diferentes necessidades. Excelente. Olha só, um inspira o outro, né? A Patrícia colocou, muito bom. Trabalho em grupo, Janara, sempre é enriquecedor a troca de experiência. Isso mesmo, ajuda no crescimento emocional. Eu queria trazer para você, gente, dizer que, eu dizia, né? Bem nisso que a Maria José colocou. Se você trabalha, por exemplo, numa instituição, exemplo da escola, né? Vamos pegar esse raciocínio. Ok, eu vou fazer em grupo, porque eu estou numa instituição, e a instituição, às vezes, a própria escola, né, te propôs, te sugeriu, às vezes você, quando entrou, às vezes já até existiam grupos, e você está replicando um modelo que, de alguma forma, vinha dando certo, talvez porque a proposta da escola, até para poder atingir, né, atender um número maior de alunos, enfim, seja numa empresa, né, com grupos de colaboradores, com grupos de aprendizes, numa ONG e assim por diante. Quando a gente está na instituição, uma pergunta que é interessante, né, e que às vezes a gente não se faz. Estou fazendo esse trabalho em grupo porque me foi proposto pela instituição ou estou fazendo porque primeiro, quem propôs, né? Eu propus, e se eu propus, por que eu propus? Qual o meu motivador por trás disso? E se foi a instituição que propôs, que pediu, que sugeriu, enfim, que demandou de você esse trabalho, também faça esse exercício. De novo, trabalhar com OPC, minha gente, é trabalhar com sentido. Então, mesmo que eu esteja num ambiente de trabalho onde me foi demandado um trabalho em grupo, a gente precisa sempre colocar essa palavra, sabe? Assim, como ingrediente central do nosso trabalho, sentido. Então, o trabalho em grupo, gente, ele precisa fazer sentido primeiro para o facilitador, para depois, de fato, fazer sentido para os seus orientandos, né? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de deixar, assim, a primeira reflexão. Por que trabalhar com grupos? Existem vários motivos, né? E aí eu queria dizer desses motivos pessoais, que eu queria convidar vocês a pensar,
Eu gosto muito falando agora um pouco de mim, né? Eu gosto muito, gente, das trocas que rolam nos grupos, sabe? Eu gosto muito. E é interessante que eu gosto muito das trocas em dois sentidos, das trocas entre os participantes, aliás, que eu diria em três sentidos, da troca entre eles, da troca dos adolescentes, no caso, falando de primeira escolha, que a maioria dos grupos que a gente tem experiência é com primeira escolha, mas já tive em outras áreas também, como eu disse, né, mesmo antes da OPC. Então, a troca também dos participantes com os facilitadores e a troca entre os facilitadores ou as facilitadoras. Aí já vou dando um spoiler. A gente sempre recomenda, né? Já vou adiantar um pouquinho o carro aqui. Mas a gente sempre recomenda facilitar os grupos. Gente, agora que eu tô vendo que meu rosto tá cortando aqui no Instagram. Gente, a transmissão oficial tá pelo YouTube, tá? Então, você que quer acompanhar esse conteúdo, vem para cá para o YouTube com a gente também. Então, gente, como eu dizia, né? Até perdi aqui o raciocínio. Deixa eu voltar. Fui ver que meu rosto estava na metade aqui no celular, no Instagram, e perdi. De facilitar em dupla. A gente sempre recomenda. Por quê? Porque essa troca entre os facilitadores, tanto antes do grupo, durante a execução do grupo e depois, né? Na discussão mesmo ali da evolução do grupo, enfim, né, de como suceder, dos objetivos, foram alcançados, não foram, das particularidades de cada sujeito, é muito rico, muito rico. E eu falo muito isso, né, até nas aulas, no nosso curso, no Facilita, eu sempre falo, gente, é muito rico você poder trocar, falando, por exemplo, eu e a Adri, né? Quando a gente facilita um grupo, como é enriquecedora a troca que a gente faz depois, sabe? Porque às vezes tem uma coisa que a Adriana captou, que ela percebeu, ou ela fez uma determinada leitura, eu percebi de uma outra forma, né? Às vezes é uma informação que ficou meio em dúvida, a gente vai checar, ou mesmo uma percepção do todo, né? Diferente. Então, essa troca de visão é muito rica, né? Então, eu digo para vocês que eu gosto muito de trabalhar em grupo por essas trocas, entre os participantes, dos participantes com os facilitadores e dos facilitadores, das facilitadoras também. Então, assim, é um aprendizado nem em duas vias, eu diria que é em três vias. É realmente um processo, assim, encantador. E isso, gente, que muitas de vocês trouxeram aqui no chat, a questão da troca entre os participantes, né, entre os meninos, é essa identificação de ver, né, caramba, né, aquela angústia dele, aquela angústia dela, não é só uma dúvida dela, não é só, sabe, aquela angústia, perdão, não é só uma dúvida minha, olha, ela também sente, né, e muitos adolescentes, falando de adolescente, muitos adolescentes, gente, tem aquela coisa assim, nossa, do patinho feio, a síndrome do patinho feio, né, então, assim, essa questão do grupo, ela permite muito esse movimento de identificação também, realmente da pessoa perceber que, assim, que bom, né? A Kátia Neiva, eu vou falar muito dela hoje, enfim, a Kátia Neiva, que é um grande nome na orientação profissional, materiais riquíssimos, ela fala muito disso, da orientação profissional em grupo, né? Como que é essa identificação dessas angústias, dessas dores, enfim, entre os participantes, e não só de dores e angústias, mas como que isso gera um movimento super interessante no grupo, né? Eu vi que tem umas perguntas chegando aqui, já eu vou me atentar, tá? Andréia, eu tô vendo que a Andréia... Saudade de você, querida, que bom te ver aqui. Enfim, essa troca é fantástica, Fernanda, eu também acho. Eu já venho para as perguntas, tá, Andréia? Bom, e aí dizendo então, agora falando de um primeiro motivo, né, assim, que é algo, eu diria que é o potencial exponencial de impacto que tem o trabalho em grupos. Então, assim, de forma muito particular, eu vou dar ênfase, dentre os vários motivos, eu vou dar ênfase para dois motivos importantes aí. Eu poderia dar ênfase a vários, gente. Hoje, de forma particular, fazendo esse recorte, tá? Não estou restringindo esses dois, mas pela questão do nosso tempo. Então, assim, o impacto, gente, o potencial de impacto que um trabalho em grupo tem é gigantesco. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz o trabalho na ONG de OP, que eu já falei com vocês, no primeiro ano que eu fiz, era uma turma de 12 adolescentes, se eu não me engano, acho que eram 12. No segundo ano que eu fiz, eram 8. Acho que eram 8, se eu não estou enganada. Já tem uns 2, 3 anos isso, ou mais. Estou perdida no tempo. Pandemia deixa a gente meio zorongo, né? Mas, enfim, mais ou menos por aí.
E aí pensa o seguinte, aquele tempo que eu estava dedicando ali, naquele trabalho, né, social, eu estava ali por 2 horas. Se eu fosse atender individualmente, dos 12, eu estava ali uma vez na semana. Então, dedicando para aquele trabalho, para aquele projeto, eu teria atendido 2 meninos. No máximo 3, se eu fizesse um milagre assim de fechar com um pouquinho menos, fazer uma sessão um pouco menor. Não é o caso. Eu não ia atender 3, eu ia atender 2, né? Então, gente, olha a diferença, né? A mesma coisa, no de 8, ao invés de atender 8, né, eu atenderia 2. Então, assim, eu diria que isso não só na ONG, eu estou dando o exemplo da ONG, porque foi o primeiro que me veio à cabeça, mas no consultório a mesma coisa, né? Na escola a mesma coisa, numa empresa, por exemplo, né, com colaboradores ou com aprendizes, nas universidades, meu povo, os universitários tantos, né, precisando de um trabalho, de um olhar especial, né, dos profissionais que estão com eles, essa lente da OPC em grupo, a gente potencializa, né? Grupos de aposentadoria, enfim. Então, primeira coisa que eu queria trazer, gente, é esse impacto, sabe, multiplicador que os grupos têm, né? A questão de permitir com que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de orientação precioso, esse trabalho que transforma vidas. Graças a Deus, meu povo, eu posso falar isso assim, olhando nos olhos de vocês, sabe? O potencial, né, da orientação profissional como um todo, realmente é um potencial, assim, de transformar vidas, sabe? A gente tem nas nossas mãos um instrumento, digamos assim, instrumento no sentido ampliado da palavra, riquíssimo de realmente fazer ali uma intervenção que pode mudar o rumo da história daquela pessoa, né? Não por uma escolha do orientador para aquela pessoa, mas pela facilitação dessa escolha, né, para esse sujeito fazer essa escolha. Então, quando a gente faz isso em grupo, a gente permite com que a OPC possa chegar a muito mais pessoas do que ela chegaria no individual. Veja bem, parênteses, não estou dizendo que, então, a gente deve atender só em grupo, a gente deve atender só, a gente deve evitar, digamos assim, o atendimento individual. Não, não é isso, né? Inclusive, por exemplo, mesmo aqui na Facilitando, quando a gente tem grupos abertos, né, inscrições para grupos de orientação, por exemplo, de primeira escolha, às vezes naquele período que o grupo está aberto as inscrições, vamos supor, vai ficar aberto, sei lá, 15 dias as inscrições. E aí, ou até esgotarem as vagas, né? 10 dias, enfim, depende. Às vezes chegam pessoas para entrevista e a própria pessoa, mesmo você mostrando esses benefícios do grupo, às vezes a pessoa fala, ai, mas eu prefiro no individual. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, a gente tem que respeitar dois lados da moeda sempre. Respeitar também a escolha do orientando, né? Se você tem aí, no caso, os 2 serviços para oferecer, mas também respeitar o outro lado, que é o quê? É o seu lado, o nosso lado de orientador, né? Tem orientador que não se sente à vontade para poder fazer trabalho em grupo. Ah, é um crime isso? Não. Assim como tem orientador que prefere fazer só em grupo, né? Então, gente, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão da gente ter muita consciência, né? Dos motivos que me levam a tal escolha, se você é autônomo. Se for dentro de uma instituição, novamente, você também buscar essa clareza do que faz sentido para você ali, mesmo que foi uma tarefa que te foi demandada. Você tem que achar algum ponto, algum link, alguma interface de sentido para você, porque senão realmente vai ser um trabalho muito, até perigoso, assim, eu falo, um tiro no pé, né? Se a gente for trabalhar buscando ajudar as pessoas a encontrar sentido através dos trabalhos, se a gente não estiver encontrando sentido naquele trabalho que a gente está fazendo. Então, é muito perigoso, a gente precisa ter muita cautela nesse sentido, né? Então, é isso, sabe, gente? Assim, eu acho que é importante dizer isso, assim, de cara. Eu queria trazer para vocês alguns pontos importantes. Primeiro, eu queria trazer 2 pontos que a Kátia Neiva traz, que tem até muito a ver com isso que a gente já falou,
pouco até mesmo, né, para poder a gente ver que essa fala, que essa percepção nossa tem muito a ver com o que a gente vê na literatura também. A Kátia Neiva falando de grupos, mais especificamente, gente, uma autora, né, que trabalha muito a temática da OPC. Depois eu vou falar um pouquinho de Rogers também, que já é uma visão de grupos mais ampliada. Mas a Kátia Neiva, ela fala o seguinte, que nos grupos o adolescente aprende a observar, a observar, escutar, compartilhar, pensar e se relacionar. Olha que riqueza. Ele aprende a observar, aprende a escutar também, né? Aprende a compartilhar, aprende a pensar e também a se relacionar. Então, assim, por esses 5, 6 quesitos aqui, né? São muitos aprendizados realmente que acontecem ao longo de um grupo. E ela fala também essa questão, né, da identificação, do olhar, ela chama de que o grupo permite o adolescente ver-se através do outro, né? Com preocupações, com medos, muitas das vezes semelhantes aos seus. Então, assim, deixa eu até ver o nome desse livro aqui, que a gente tem mais de um dela. Esse aqui é Processos de Escolha e Orientação Profissional, é da Vetor. É muito, muito, muito rico, tá, gente? Então, realmente, vale a pena. Que mais? E tem uma outra coisa. Então, assim, além dessa questão desse ver-se através do olhar do outro, né? Muitas das vezes, se for, por exemplo, gente, um menino que vamos pegar um perfil de adolescente que às vezes não gosta muito de falar, não gosta muito de compartilhar, a gente já teve essas experiências, como é bacana, é um menino às vezes que escuta mais, fala menos, mais observador, mas aos poucos ele vai aprendendo também a compartilhar, ele vai aprendendo ali a se relacionar, né? E fora todo esse pensar, essas reflexões que o grupo fomenta o tempo todo, né? O porquê do porquê. Então, aumenta muito esse senso crítico também dos meninos, no sentido deles aprenderem a pensar realmente, né? E o contrário também, se for, por exemplo, um adolescente mais falante, mais uma linguagem bem popular, assim, mais espivitado, né? Mais numa linguagem um pouco mais formal, assim, um adolescente mesmo, né? Que se comunica muito verbalmente, que fala, que expressa aquilo que pensa. É importante para esse adolescente também estar em grupo, porque ali ele também vai ter que parar para escutar, ele vai ter que parar, muitas das vezes, para pensar antes de falar, né? Que é uma questão para muitos, pensar antes de falar, vai aprender a se relacionar. Então, assim, enfim, são muitos os ganhos, né, que a gente tem com essa questão dos grupos. Tô vendo que tá pipocando de pergunta aqui, tá? Se tiver fazendo sentido, gente, deixa o seu like, que já já eu vou vir aqui para as nossas perguntas também, tá? Vou falar já já, Ingrid, a questão de números também. Falando, gente, agora um pouquinho para grupos em geral, mas tem alguns conceitos que o Carl Rogers traz dentro da questão dos grupos, né? Que eu gosto muito e que super se aplica também no nosso trabalho, né? Que é a questão da assertividade, da aceitação, da empatia e da escutativa. Como assim, Má? A gente vai trabalhar esses conceitos com os meninos, com os adolescentes, um por um? Não necessariamente você precisa trabalhar esses conceitos, digamos assim, de forma conceitual mesmo, como você trabalharia, por exemplo, numa aula com profissionais, mas beber desses conceitos para poder enriquecer a nossa prática. Então, assertividade no sentido mesmo, né, de uma comunicação clara e eficaz, de ter certeza, gente, que o que o adolescente, que o participante, não só adolescente, pode ser grupos de aposentados, por exemplo, ou de pré-aposentadoria, né, preparação para, ter certeza que o que a pessoa falou o que eu entendi é realmente o que a pessoa quis dizer. Muitas das vezes a gente precisa se certificar disso, né? Enfim, e esse se certificar, muito chamando a responsabilidade para a primeira pessoa. Então, assim, ao invés de você falar assim, por exemplo, se eu falei, eu vou dizer assim, eu fui clara, vamos supor, eu enquanto facilitadora, ao invés de perguntar assim, eu propus uma atividade, aí eu pergunto para eles, né? Vocês entenderam? Parece um detalhe bobo, mas é sutil, mas é interessante. A gente precisa ser claro, mas além de ser claro, além de ser assertivo, a gente também chamar aquilo que compete a nós. Então, eu pergunto assim, fui clara, gente?
Me fiz entender? Parece que não, mas isso já vai também gerando, falando, né, da questão da empatia. Isso já vai gerando ali uma certa empatia no grupo, ou seja, o facilitador também se colocar nesse lugar, né, de empatia, de olhar o mundo através do olhar do outro, como o Rogers falava, né? E a questão da aceitação, gente, quando a gente fala de grupo com adolescente, então, nossa senhora, não só com adolescente, mas com adolescente, geralmente os ânimos se afloram muito, né, no sentido de, tipo, não concordo, não estou dizendo de aceitação igual a homogeneidade, não é isso, mas aceitação no sentido de, é nosso papel, enquanto facilitadores, promover o senso de pertencimento e de inclusão através, né, da gente fomentar esse olhar, esse olhar empático e esse olhar de aceitação, independente de pontos de vista diferentes, entende? Aliás, que os pontos de vista diferentes, eles enriquecem muito o grupo, né? Em muitos casos. Mas é isso, assim, é trabalhar muito a questão do respeito e da aceitação. E, por fim, a questão da escutativa. Isso aqui, para nós, gente, facilitadores, né, como orientadores de grupo, cola isso aqui, assim, ó, na sua testa, cola no seu espelho, né? Enfim, no seu diário, na sua agenda, que é a questão de estar totalmente presente no que o outro faz e no que o outro fala. Quando a gente está, não só em grupo, mas hoje fazendo esse recorte para o grupo, essa escuta ativa é realmente eu estar focada 100% no que aquela pessoa está trazendo. Às vezes pode acontecer o seguinte, enquanto o grupo, né, tá ali, está falando uma coisa, outra, a gente já está, às vezes, preocupado. Vamos supor que você preparou 2 atividades para aquele dia. Aí você está preocupado se vai dar tempo, não sei o quê. Não é que você não vai seguir o relógio, mas às vezes a gente desvia, a gente não está vivenciando de uma forma, numa escuta ativa, sabe? Como o Rogers fala, né? Que é você estar 100% presente no que o outro está te trazendo. Então, a gente também, gente, se exercitar, isso é um exercício, né? Também para os atendimentos individuais, mas principalmente falando hoje para grupos, como é importante, né? Nos 2 livros lá clássicos do Rogers, tanto Tornar-se Pessoa, que ele traz muito esses conceitos, como a abordagem também centrada, né, na pessoa, enfim. É muito importante a gente estar atento, será que eu realmente estou com essa escuta ativa, eu estou presente no que o meu orientando está trazendo? E, gente, às vezes é questão, assim, de uma viajada que a gente dá, às vezes a pessoa trouxe ali, sabe, assim, a cereja do bolo da fala dela, que você poderia pegar e jogar, talvez, como uma pergunta de volta, e enfim, e quebrar em várias outras reflexões. Então, é muito importante a gente estar atento nesse sentido também, tá? Bom, enfim, teria várias outras citações aqui, mas eu estou vendo que está chegando um monte de pergunta e eu ainda quero falar também de um outro segundo motivo importante para nós aqui dentro do recorte feito para a live de hoje. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Deixa eu voltar. A Andrea perguntou o seguinte: Marcela, no trabalho em grupo, vocês utilizam as mesmas ferramentas que no processo individual? Algumas sim, outras não. Não, Flor, muitas ferramentas que a gente utiliza no processo individual, elas são adaptadas. Tudo depende, André, do contexto do grupo que você tem, do número de participantes e do tempo, né? Então, assim, aí hoje a gente fala muito, né, da questão do online, então, assim, vai depender. Vou dar um exemplo. Vamos pegar, sei lá, uma ferramenta das frases incompletas, por exemplo. As frases incompletas não é uma ferramenta rápida, é uma ferramenta geralmente mais longa de ser discutida, certo? Então, você pede o grupo para preencher, geralmente eu peço para preencher antes, né, como tarefa de casa, para ganhar tempo. E aí, durante a discussão, você pode, vamos supor, depende, vamos supor que é um grupo de 10 pessoas, vamos pegar um número de 10 aqui para arredondar. Aí depende, você pode, por exemplo, cada hora um vai respondendo uma das perguntas e os outros demais que queiram comentar, né? Porque tem uma questão de time também. Ou pode ser que você mesmo vá jogando para um para outro. O mais importante, porque nem sempre você vai conseguir, durante o grupo,
ouvir todas as respostas, gente. Isso serve não só para as frases incompletas, né? Mas nem sempre durante o grupo você vai conseguir, por exemplo, se for uma atividade, entre aspas, individual, igual essa, cada um faz, depois compartilha com o grupo. Às vezes a gente não vai conseguir ouvir as 20, 30 frases dos 5, 10 ou 15 ou 20 orientando, né? Não dá. Mas o material fica com você, enquanto facilitador, certo? Então, você já viu, de preferência, eu peço para me enviar antes do grupo, porque aí você consegue ver as respostas antes, você consegue até direcionar melhor. Ou você pode perguntar também, antes de começar, como é que... Eu sempre pergunto, né? Como é que foi para vocês fazer atividade e tudo mais. Nesse caso, você pode perguntar... teve algumas perguntas, quais foram mais fáceis de responder, quais foram mais difíceis, e aí você já tem ali um pequeno norte também, né, de como direcionar para quem um pouco aquelas perguntas, tá? Mas a maioria das ferramentas, André, que a gente trabalha, uma boa parte delas, tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que são ferramentas quase todas adaptáveis à questão do grupo, sim. E obviamente que no grupo, gente, às vezes você vai ter outros recursos que também você não tem no individual, que é a questão da riqueza do coletivo. Por exemplo, já teve grupos que a gente trabalhou com a questão da confecção, né, de cartazes coletivos, com relação a um determinado tema, por exemplo, a temática do trabalho. Já teve grupos que a gente fez a questão, né, de encenação, da simulação, por exemplo, de uma empresa, ou de um tribunal, né, defendendo ali determinadas profissões. Então, tem várias também ferramentas que é o contrário, que a gente usa no grupo e que nem sempre dá para usar no individual, tá? Gente, se tiver fazendo sentido, você que está no Instagram, a transmissão oficial está sendo feita pelo YouTube, tá? Então, você é convidado a vir para cá também. E você é convidado a deixar o seu like aqui, se estiver fazendo sentido para você. A Bernadette fez uma pergunta interessante, que ela perguntou assim: o atendimento em grupo não fica dificultado sendo online? Bernadette, existe sim alguns desafios, né, que são colocados pela questão do online. Inclusive, recente, eu conversava com a Camila e a Isis, do Instituto VI, inclusive elas fizeram uma contribuição interessante para o nosso programa de mentoria também, com a experiência delas em atendimentos em grupo online. Nós vamos começar agora os primeiros grupos online em setembro, setembro, final de agosto, começo de setembro, com parceria, né, com o Olhar de Bia. Mas, assim, dentro do que eu já partilhando de perto, né, da experiência desses grupos, uma grande dificuldade, por exemplo, em se tratando principalmente, Bernadette, de grupos de adolescentes, é a questão da câmera. Então, a gente percebe aí, perdão, eu estou falando aqui, mas eu tô acompanhando também, dentro das nossas mentorandas, tem um grupo de OP acontecendo, né, que acabou de começar, por sinal. Eu não sei se uma das meninas do grupo está aqui. E aí elas também relataram isso, assim como as meninas do VI, né, que é a questão da câmera, assim, de por mais que você chama, que você traz, enfim. A questão da câmera realmente ainda é um pouco mais complexo, mas à medida que vão ganhando ali a confiança, estabelecendo um vínculo maior, um ou outro já começa a abrir mais a câmera e tarará. Que nessa realidade de pandemia é algo colocado, né? Os professores também relatam isso, então é algo realmente a ser trabalhado, principalmente eu vejo, Marcela, falando pela construção de vínculo, sabe? E uma outra questão também, Bernadette, que eu vejo em relação ao formato online, que você precisa decidir, que você precisa definir, estruturar, no individual também, mas no grupo de forma ainda mais organizada, mais estruturada, que é como que você vai dinamizar ali, por exemplo, a questão da disponibilidade de materiais para os meninos. Vai ser uma pasta no Drive com as atividades? Você vai compartilhar essa pasta com eles, né? Ou as atividades em branco, por exemplo, para serem feitas, né? Depois eles vão te enviar individualmente, vai enviar para o seu e-mail, por e-mail, enfim, né, das facilitadoras. Vai ter uma pasta individual com cada um no Drive. Como que você vai fazer isso? Eles vão querer compartilhar com os colegas, todos compartilhando todas as respostas na mesma pasta? Então, isso é algo que precisa ser pensado, estruturado entre as facilitadoras, mas também num diálogo com o grupo, tá? Tô falando do Drive, mas você pode não necessariamente querer usar o Drive. Você pode fazer, por exemplo, uma lista de transmissão no WhatsApp, você
dispara para um, você dispara individualmente para todos que estiverem naquela lista, e eles podem te devolver, por exemplo, por ali, você baixa no seu computador e salva na pasta individual de cada um. Só precisa estar atenta a essas questões também. E, obviamente, que algumas ferramentas você precisa, digamos assim, pensar a melhor forma de operacionalizar no formato online. Gente, tem sugestão, sim, Ângela, em relação a como cobrar por trabalhos em grupo, né? Temos sugestões, sim. Inclusive, Ângela, vou até pegar o gancho aqui. Gente, tem muita pergunta boa. Aguenta a mão aí que eu quero responder todas. Vamos ver se dá tempo de eu responder todas. Vou pegar um gancho aqui da pergunta da Ângela, que é bem interessante também, para falar, como eu dizia no começo, gente, não sei você que talvez chegou depois, eu dizia que primeiro você se pergunte por que trabalhar com grupos, né? Faça-se essa pergunta, mesmo você que trabalha dentro de uma instituição. Ache um motivo genuíno para isso. Grupos de OPC, a gente precisa ter sentido. O facilitador precisa ver sentido naquele trabalho, né? Porque se o facilitador não vê sentido, né? Como assim? É algo que a gente vai fazer ajudando as pessoas a encontrar sentido no trabalho delas, na profissão que elas escolheram ou vier a escolher. E se a gente não tiver, né? Então faça essa pergunta. E hoje, para essa live, eu fiz 2 recortes aqui, então. Primeiro foi essa questão desse impacto multiplicador. A gente pode atingir um número muito maior de pessoas, né? E o segundo motivo, gente, que é a questão do faturamento, então, Ângela. Esses dias agora é a forma de dizer, né? Foi final de maio, tem um mês e meio mais ou menos. A gente teve o primeiro Smart OPC 360, né? Foi fantástico. Quem estava no Smart OPC, coloca aqui para nós, gente. Alguns alunos que participaram com a gente, enfim, que tiveram um bônus aí. Foi muito rico o evento, a gente recebeu feedbacks assim riquíssimos. E, enfim, uma das pessoas, um dos palestrantes, digamos assim, dos nossos convidados nesse evento foi o Jorge Miguel, que é consultor financeiro, enfim, faz um trabalho bacanérrimo nas redes sociais também, de muita conscientização financeira, linka muito com a questão dos hábitos, né, de mudança de hábitos, um trabalho muito legal. E o Jorge, assim, a galera pirou com a fala dele, né? A Tássia tá falando aqui, eu estava, foi ótimo, a Anísia, foi um espetáculo, né? E aí as meninas vão poder completar quem estava, né? O que ficou para elas da mensagem do Jorge. Mas o Jorge falava muito em outras palavras, né? Pegando um aprendizado aí de um consultor financeiro. Muitas das vezes a gente precisa nos educar também para sermos bem remunerados. Como assim, Marcela? Às vezes a gente precisa, como orientador profissional, nos educarmos, não só como orientador, mas como profissionais, nos educarmos para sermos bem remunerados, né? Eu falo isso, gente, por mim, porque eu precisei e eu continuo precisando, né, a me educar, a questionar, a confrontar, muitas das vezes, né, as minhas crenças. E aí, quando eu vejo a questão do grupo como uma possibilidade, né, como o Jorge trazia, quer juntar 2 coisas mais fantásticas, você poder gerar um impacto ainda maior e ao mesmo você poder faturar mais, ou seja, você poder ser melhor remunerado. Cara, você poder ser melhor remunerado fazendo algo que te encanta, que te faz brilhar o olho, se é o seu caso realmente, sabe? Porque, gente, a OPC não precisa ser para todo mundo e tá tudo certo. Mas a OPC precisa, você como orientador profissional, se realmente você quer gerar esse impacto multiplicador, se você quer poder contribuir, né, com intervenções que de fato mudem a vida das pessoas e que mudem a sua vida e também a sua vida, não só de satisfação no trabalho, de sentido no trabalho, mas também financeiro, porque às vezes a gente acha assim, é só ser feliz no trabalho, igual casamento, né? É só amar. Ama, gente, mas e se não consegue pagar as contas, sabe? Ou se vive só para pagar conta também. Então, assim, a gente precisa se educar para, primeiro, querermos e acreditarmos que podemos, que merecemos ser bem remunerados. Quanto mais se eu faço isso em nome de algo que realmente é uma paixão para mim. Para muitas pessoas, esse conteúdo de dinheiro, de ganhar, de ser bem remunerado, de dobrar faturamento, às vezes dá uma ziquezira aí, incomoda, né? Nossa, já vem essas meninas aí misturar dinheiro. Se esse for o seu caso, eu te desafio. Se te incomoda, pode se questionar, porque provavelmente tem, como é que a gente fala?
Aonde tem fogo, tem fumaça. Não, é o contrário. Aonde tem fumaça, tem fogo, né? Então, e é bonito, sabe, gente, ao mesmo tempo, porque olha só, eu gosto muito de usar um paralelo que é assim, ó. Se a gente pensa, né, numa empresa presencial, vamos supor que você tem uma livraria, né, um café com uma livraria junto, uma coisa super bacana e tarará, e ali o seu café, tipo, super cresceu, você com a pandemia começou a vender seus livros de forma online também, e a coisa deu super certo, não sei o quê, você dobrou, você triplicou, você quadruplicou o seu faturamento, a empresa está indo de vento em polpa, distribuindo livros assim, que você acredita, são livros que você vende, mas conteúdos que você acredita. Qual o incômodo nisso? Geralmente nenhum. Caraca, fantástico, né? Meu negócio, minha empresa tá decolando. Mas quando a gente fala de serviços, sabe, do nosso serviço, às vezes a gente acha que, tipo assim, nossa, eu tô dobrando, eu tô triplicando meu faturamento. Nossa, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso trabalhando com pessoas. Eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu ouvi uma frase que eu vou até pegar aqui para falar para vocês, que foi o seguinte. Calma aí que eu quero achar, gente. A frase foi mais ou menos o seguinte. Peraí. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou ver se eu acho. Enfim, mas eu tenho vergonha. Uma das frases que eu ouvi foi essa, né? Tem vergonha, vergonha, às vezes a gente fica pensando só na gente, sabe? O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão falar de mim se eu quero faturar mais, sabe? Né? Vergonha é quando a gente guarda algo precioso, sabe? Só para nós, né? Então, assim, se você está faturando pouco com orientação profissional, desculpa, mas você de alguma forma está deixando de impactar muitas vidas, sabe? E aí, o primeiro ponto para você faturar mais é você acreditar que isso é possível. Eu até perdi aqui onde estava a frase, mas depois, se eu achar, eu trago para vocês. Então, Ângela, a gente precisa entender que, Ângela e demais, é possível sim ter também uma remuneração ou uma otimização, né, do nosso serviço, do nosso trabalho, quando a questão é grupo. Então, de forma prática, a Isa está aqui, agora que eu estou vendo, ei, Flor, falei dela, né, lindeza? De forma prática, gente, não é uma regra, tá? Aqui na Facilitando Escolhas, a gente coloca o valor do grupo geralmente algo em torno de 2/3 do valor do que seria a sessão individual. Então, por exemplo, vamos pegar aí numa média. Se a sua sessão, o valor de sessão individual seu é de R$ 150, por exemplo, vou fazer uma conta redonda aqui. 2/3 seria R$ 100. Mas por que não é a metade? Gente, até pode ser metade, mas depende muito do número do grupo. Por quê? Pensa o seguinte, aqui a gente sempre trabalha nessa perspectiva de 2 facilitadoras, ok? Só que não são só facilitadoras. Além de serem 2 pessoas para receber, é o dobro do tempo. Então, se você faria um atendimento individual de 50 minutos a 1 hora, no grupo você vai fazer de 1h40 a 2 horas, né? Então, vamos dizer assim, é o tempo de 2 horas sessão. Concorda? Então, faz uma conta comigo. Então, vamos supor que seja um grupo, sei lá, de 6 participantes. Vamos botar um grupinho pequeno. 6 vezes, se fosse no individual, 6 vezes 150 seria R$ 900, não é isso? Fazendo uma conta aqui comigo, R$ 900. Se você pega o valor de 2/3, né? Daria 6 vezes. Vamos fazer a conta de 50%. 150, 75, né? Se for fazer pela metade. 75 vezes 6 dá R$ 300. E aí você vai dividir esses R$ 300 por 2 pessoas, que seria o quê? R$ 150 por facilitadora. Só que é R$ 150 para facilitadora, para as facilitadoras estarem ali por 2 horas. Entende? Então, acaba que não só não multiplica o potencial de retorno financeiro, como às vezes diminui. Nesse caso, seria 150 por facilitadora por 2 horas. Por hora seria quanto? R$ 75, entende? Então, se você faz, por exemplo, R$ 100, 100 vezes 6, R$ 600, dividido por 2, por 2 facilitadoras, 300. Dividido por 2 horas, 150, que é no mínimo, falando de um grupinho pequeno de 6 pessoas, para você ter no mínimo o valor que você cobra
da sua sessão individual, senão você está andando para trás financeiramente falando. Você pode estar, mas tem um grupo e tal que não pode pagar o da escola pública. Aí uma outra conversa, meus queridos. Aí volta naquela questão que, independente se é pago ou se não é pago, o potencial multiplicador, como o exemplo da ONG que eu dei, é fantástico. Então, você pode, por exemplo, mas eu quero muito poder também atender, né, meninos de escola pública, meninos que não podem pagar. Fantástico. Tem 200% o apoio da Facilitando Escolhas, sabe? Mas reserva, gente, né? Reserva na sua agenda, no seu planejamento de time, o tempo que você vai dedicar para isso. E, enfim, você pode atender o social e no tempo restante você vai fazer, então, de forma que isso otimize o seu retorno financeiro também. A não ser que você fale, eu estou na OPC por paixão, por hobby, eu não preciso desse dinheiro, eu quero gerar impacto, ok. Mas se você, como eu, deseja viver de OPC, né, você precisa fazer esse tipo de conta também, tá? Então, para poder ser rentável, você precisa ter essa conta na ponta do lápis. A Tássia perguntou aqui, é possível fazer um grupo com 6 orientandos sem auxílio de um co-orientador? Tá, se é possível minha flor. Sempre é. Mas você pode ter certeza que você vai, digamos assim, você vai deixar de aprender, Não é que você não vai aprender, mas com certeza com uma outra colega você aprenderia muito. Principalmente se for no começo de atendimentos. Se a pessoa, por exemplo, se você estiver começando na área, o menos é mais, sabe? Então, nesse caso, eu acho que vale a pena você ter, sim, uma outra facilitadora junto, mesmo que você naturalmente vai ganhar menos, mas eu acho que a troca, a experiência, o aprendizado é muito maior quando é em dupla. De novo, dá para fazer? Dá. Tudo é aprendizado, gente. Você estando consciente do que você está fazendo, estando bem embasado, dá para fazer, sim, um grupinho, eu diria, de até 6, tá? No máximo, assim, no individual, com um facilitador, no máximo. Mas dê preferência para grupos com 2 facilitadores, tá? Deixa eu ver o que mais. A Ingrid está perguntando se eu falei sobre a quantidade de orientandos. Ingrid, isso é uma grande questão, mas é muita questão, né? Dá pano para manga aqui. Depende, Ingrid, depende do tipo de grupo, tá? Do tipo de grupo que você vai fazer. Por exemplo, minha gente, se a gente vai fazer um grupo de sensibilização, é um workshop, por exemplo, é um grupo ali de, sei lá, 3 sessões, né? Mais para sensibilização para a questão da escolha, você pode fazer, sim, algo maior, né? Com mais pessoas, com mais alunos e tal, né? Eu estou falando alunos porque eu sei que a Ingrid está na escola também. Mas principalmente, Ingrid, o número de participantes, gente, vai dizer muito do tipo de metodologia que você vai utilizar. Por exemplo, se você for fazer. Vou dar um exemplo. Essa semana passada, eu e a Adri fizemos uma palestra, né, de sensibilização para os participantes do programa Alicerce da ONG Olhar de Bia. Foi uma delícia. 65 meninos, gente, numa tela, num chat, numa tela no Meet, né? E a gente fez ali uma sensibilização, porque daqui a um mês e pouco vai começar os grupos, né? Em parceria as nossas alunas com eles. E aí, os meninos participaram muito pelo chat. Mas era uma palestra, Ingrid, de 1 hora, de sensibilização, fizemos algumas provocações, até ousamos fazer uma vivência com eles, mas de forma que a gente conseguiu ver cada uma das respostas pelo chat, entendeu? Éramos 2, enquanto uma conduzia, a outra acompanhava o chat e vice-versa, tá? Isso é importante também. E foi só interação via chat, porque realmente não tinha condições de a gente fazer de outra forma com um grupo tão grande, em tão pouco tempo, né? Foi 1h30, mais ou menos, de palestra. Então, depende muito. Agora, se você quer fazer um grupo, de fato, com começo, meio e fim, com 12 encontros, com 10 encontros, com 13 encontros, enfim, para ajudar os meninos, de fato, a chegar numa conclusão, ou em possíveis conclusões, ou pelo menos afunilar um pouco, assim, mais do que 15, eu acho muito puxado, muito puxado. E outra coisa, Ingrid, eu não sei se tem alguém na escola, certamente que tem outro colega, outro profissional que possa facilitar esse trabalho junto com você, né? Mesmo que talvez não tenha toda uma formação, uma capacitação ainda na área, pode ser até um despertar para a pessoa, você pode sugerir materiais dos nossos cursos também, enfim.
Porque senão a gente acha também que, tipo, ai, mas não tem ninguém aqui ao meu redor que dá conta de fazer isso comigo, né? Tem, gente, tem. Às vezes tem, sabe? Então a gente precisa também, enfim, flexibilizar um pouquinho, sabe? De acordo com os recursos que a gente tem, tanto financeiros quanto humanos, né? Recursos humanos e tecnológicos. A Janara, deixa eu ver aqui. Má, você acha válido fazer com eles no início um acordo sobre sigilo e empatia? Não só válido, como necessário, Flor, né? Acabei de ler sua pergunta, mas já respondi. E fazer algo visual para lembrá-los a cada sessão, pois alguns adolescentes tendem a esquecer os acordos iniciais. Acho super válido. Aliás, que eu acho, gente, que quanto mais construído coletivamente são esses, como é que fala? Esses acordos, mais tendem a realmente eles vivenciarem, né? Então, eu acho que super não só vale, como é muito necessário, tá? A Ingrid falou, às vezes estamos tão focados em responder, perdemos essa escutativa tão importante no processo. Verdade, Ingrid, é um exercício constante, né, querida? Constante, constante. A Andréia está falando, sugira um curso para grupos em OPC online. Ai, que legal, Flor! Olha, muito em breve a gente está tendo agora experiências de grupos com mentorandas nossas e também vamos ter a experiência com o Olhar de Bia, né? Muito em breve a gente vai ter uma chuva de novidades para compartilhar com vocês. Quem sabe? Pode ser sim um curso também, né? Fica aí, um curso complementar. Gostei da ideia. A Débora perguntou aqui da diferença de preço, eu já falei, né? Já respondi junto com a pergunta da Ângela. Deixa eu ver o que mais. Gente, a equipe tá lembrando aqui, né? Equipe maravilhosa, como sempre. Faltam 7 dias, meu povo, para a Maratona Você Orientador. Vamos explorar muitos temas, né? De áreas diferentes da OPC. Então, se você ainda não se inscreveu, facilitandoescolhas.com.br/barra Você Orientador, viu, gente? É um evento online gratuito que realmente vale a pena ir para você poder estar antenado aí de tudo de bom e do melhor que a gente vai compartilhar. Olha que legal, a Rosalina. Ô, Isis, eu não sei se você ainda está aqui, Flor. A Rosalina perguntou se, Marcela, as ferramentas do VI já estão disponíveis em celulares, tipo jogos, não fica mais fácil em grupo? Rosalina, muito bem lembrado. Gente, hoje em dia, a questão, né, dos aplicativos, dos jogos online, tudo que utiliza da tecnologia como meio tende a dar muito bom com os adolescentes, né? Tende a dar bom. Ou seja, eles tendem a ter uma adesão maior. Então, por exemplo, você pode usar uma parte, né? Inclusive, as meninas já fizeram isso no VI. O adolescente baixa o aplicativo lá, o jogo, na verdade, né? Enfim, o app lá. Baixa o Diretrix, joga o jogo, que é muito bem bolado, muito bem pensado, não dá uma resposta 100% pronta no final. É um aplicativo diferenciado, que realmente leva o adolescente a pensar. E você pode usar disso para as discussões também no grupo. Então, muito bem lembrado, viu, Rosalina? Obrigada. Super recomendo. Gente, quem não conhece o Diretrix, tá? Entra na Globo, na Globo é ótimo, na Play Store e baixa o Diretrix, tá? Que é um aplicativo muito bacana para trabalhar com adolescentes. Eu não sei o que a Juliane perguntou, se dá para fazer somente em um encontro, Mar. O que, Flor, em um encontro? Me pergunta aqui melhor, só para eu entender. A Ângela adorou a sugestão. A Ingrid, você sabe que já fico em sala com 30 risos em aula. Imaginei, Flor! Eu já tentei imaginar da forma mais contextualizada possível. Sabe o que você pode fazer? Por exemplo, você pode tirar ali um tempo para poder fazer com eles dentro da sala de aula. Eu acho que assim, você vai ter que... Porque tem uma diferença, gente. É um grupo que, por exemplo... Vamos pegar agora com a disciplina do projeto de vida, que está vindo aí com o novo médio. Algumas escolas já estão implementando, né? Por exemplo, essa disciplina. E aí, vamos supor que é um professor que tem a capacitação em orientação profissional, né? Orientação de carreira, e quer fazer esse trabalho de forma mais sistematizada, mais estruturada, por exemplo, ao longo da disciplina do projeto de vida, né? Junto com outros conceitos, obviamente. Nossa, super legal, bacanérrimo, nananã. Mas são, por exemplo, 30 alunos, Ingrid, são 40 alunos, dependendo da realidade, né?
A minha sugestão, gente, assim, é complexo o que eu vou sugerir, tá? Não tem uma resposta pronta. Eu acho que esse é um dos big desafios para a gente poder pensar dentro do universo escolar, Ingrid. Mas eu vejo duas formas, assim. Ou você tentar alguém da equipe pedagógica que possa estruturar o projeto, tarará, e naqueles dias específicos da disciplina em que forem ser feitos grupos, ou seja, as vivências, né? Ter alguém ali junto com você para poder ter essa troca, essa mediação, né? Tanto durante quanto antes, durante e depois dos grupos. Ou você tentar dividir essa sala de 30 em 15 e propor atividades, por exemplo, um vai estar, sei lá, jogando alguma coisa do Diretrix ou assistindo algum filme, nananã, sabe assim, tentar intercalar as propostas para você poder ter vivência com um número menor. Ou se não, é o que tem, sabe? Você vai. É melhor o menino ter acesso a alguma reflexão sobre a questão da escolha dele, mesmo com mais pessoas, do que não ter. Agora, o que eu ia dizendo que já ia me fugindo de novo, gente, é muito diferente, olha só, atentem para esse ponto, é muito diferente a forma como a pessoa aderiu ao grupo. Isso é super importante, gente. Olha só, vem comigo, a gente está quase finalizando. Presta atenção nisso. O menino foi participar de um grupo porque é parte de uma disciplina e ele está ali como conteúdo obrigatório, ou ele está participando porque ele quis, foi um projeto específico de livre espontânea, digamos assim, adesão, né? Eu lembro da Camila, do VI, falando, a Isis está aqui, sim. A Isis está falando, viu, gente? Adorou a pergunta. Gamificação e tecnologia é tudo de bom para trabalhar com adolescentes. Obrigada, Flor, por estar contribuindo aqui, viu? Pode colocar o que mais você achar aqui no chat, que vai acrescentar. O Isis, a Camila comentou aquele dia no vídeo que ela gravou para as nossas mentorandas, né? Veja se é isso. Que, por exemplo, a Camila, gente, do VI, ela está trabalhando agora numa escola também como psicóloga da escola. E aí, uma das frentes dela é a OP, né? E aí ela dizia que ela tem uma disciplina que ela trabalha o autoconhecimento. Acho que é isso. E a outra disciplina, ela trabalha. Não, e a outra são os grupos, né? Então, tipo assim, a adesão é muito menor, porque os grupos são de adesão voluntária. E já a disciplina é uma disciplina lá dentro das competências socioemocionais, enfim, que é algo dentro da grade dos meninos. E aí ela falava desse paradoxo, por um lado, porque ao mesmo tempo em que, quando ela, pela tela, né, no online, ao mesmo tempo em que ela trabalha uma disciplina, por exemplo, de autoconhecimento, com 30 meninos na sala participando, né? Nossa, que legal, que rico, não sei o quê. Por outro lado, quando é adesão espontânea, menos vem, sabe? Ah, então tinha que ser obrigatório? Não é isso, gente. A questão é a gente se adequar de acordo com as possibilidades, com os recursos que eu tenho. Então, eu vou fazer o melhor possível para mobilizar, para mostrar não sei o que, a importância do grupo e o melhor possível dentro daquele grupo, que podem ser com 5, com 4, com 6, com 8, com 10, enfim, com 15, né? Ou se for também uma disciplina obrigatória, igual é do autoconhecimento, putz, mas talvez muitos dos meninos que estão ali com a câmera fechada, né? Nem queriam estar ali, que desafiador também trabalhar dessa forma, né? Mas eu vou tentar dar o meu melhor para que esses meninos possam, cada dia mais, querer estar ali. Se eles vão querer ou não, gente, isso não diz necessariamente que o meu trabalho foi ruim. Tem muito uma questão também, enfim, né, de uma escolha, de uma postura individual. E eu lembro que a Camila falava assim na fala dela, né? E era muito legal, gente, ela falando que mesmo ela convidando, não sei o quê, motivando, usando às vezes, né, de histórias, de casos, de piadas, para poder tentar entrosar mais com a moçada e fazer eles abrirem a câmera. Ela dizia que a maioria, né, uma minoria só abria, a maioria ficava fechada. E aí que no final do encontro, o que ficou para vocês? Coloca aqui no chat para mim. E aí ela falou que os que às vezes ela falava assim, gente, essa pessoa tá aqui só de câmera ali, conectou, mas tipo, deve estar viajando, fazendo outras coisas. E a pessoa botava ali um comentário, ou às vezes botava um emoji. Você falava assim, gente, a pessoa acompanhou o que eu tô falando, não é possível, né? Então, assim, muitas das vezes nosso papel é jogar semente. Como que a pessoa vai receber essa semente? Nem sempre compete a nós, né? É isso mesmo, é disciplina de projeto de vida, né, Ingrid? Imaginei. Bom, enfim, o que a Luísa está perguntando, o que é OPC e o que é VI?
Luísa, OPC é orientação profissional e de carreira, tá? É uma área que profissionais da psicologia, da educação, do universo organizacional, né, são convidados a poder, então, contribuir para a saúde mental, tá? Dentro dessas áreas específicas, através de uma escolha profissional que faça mais sentido para a pessoa, tá? VI é um instituto parceiro queridíssimos nossos, né? É o Instituto Viais, vocês podem seguir também, quem não segue ainda, super recomendo, tem um trabalho maravilhoso. Inclusive, dia 7 de agosto, já dando um spoiler, Isis, vai ter um evento maravilhoso também, mais para frente a gente vai divulgar para vocês, vou estar lá com a Isis. Gente, então é isso, deixa eu colocar aqui, ô equipe, põe aqui para mim o link, só para eu compartilhar na tela da maratona. A Ingrid está perguntando, mais uma pergunta, no grupo temos a referência do individual, de 12 encontros em média, pode ser mais enxuto? Pode, Flor, pode, mas por exemplo, já eu tacando pimenta aí, Ingrid, não sei. Flor, se você tiver com uma moçada com 30 numa sala, minha filha, pra você fazer com menos de 12, assim, você vai ter que pedir muita coisa para casa para ele, se você realmente quiser fazer um trabalho aprofundado, né? Você vai ter que pedir muita coisa para eles, vai ter que ler muita coisa antes, talvez mais do que você pediria, né, no encontro comum, para você saber ali exatamente os pontos que você deve explorar dentro, mas menos do que 10, Ingrid, assim, não faz não, principalmente com uma turma grande. Com uma turma grande, assim, eu faria até mais assim encontros, para falar a verdade, sabe? Com uma turma tão grande. Ou tenta quebrar, se for possível, ver a possibilidade com a escola, se for possível quebrar em 2 turmas menores, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui, gente, a maratona Você Orientador, já vou compartilhar aqui. A Isis falou, inclusive o grupo costuma funcionar muito melhor com adesão voluntária, mesmo com poucos participantes. Super concordo, Flor, porque aí a participação é genuína e mais impactante para os participantes. Que tem muito a ver, gente, com aquilo que a gente fala do engajamento da pessoa, né? Do envolvimento da pessoa, o protagonismo dela durante o trabalho, ele está muito linkado com a forma, não é nem a forma, né? Com esse critério, assim, se a pessoa tá ali porque ela quer. É igual no consultório, gente, na questão do atendimento individual. Se o adolescente foi porque o pai e a mãe falaram na cabeça deles, vai resolver o que você vai fazer da sua vida. Mas o menino vai, aí passa um encontro, 2, 3, 4, você vê que a coisa não tá fluindo, você tenta uma coisa mais dinâmica, mais você tenta, né? E ainda assim é uma minoria, porque às vezes o menino chega motivado pelo pai e pela mãe, mas depois, ao longo do processo, vê que é uma coisa interessante, que é bacana, que é lúdico, que não é uma coisa chata, né? E aí ele vai, enfim, se abrindo ao processo. Isso é lindo de ver, isso acontece muito. Mas se ainda assim o menino não quer, gente, aí realmente não flui, né? Ou não dá profundidade como poderia acontecer, né? A Carmen está falando aqui que tive a experiência com um grupo com adesão voluntária, foi super dinâmico e participativo. Que legal, Carmen, é diferente, né, gente? É muito legal mesmo. Então, que bom, Andréia, que bom que fez sentido, querida. Excelente live, muito legal, Marcela, obrigada. Enfim, muito bom, sempre muito esclarecedor. Quem falou? A Mércia. Delícia, minhas queridas. Gente, falar de grupo, a gente ficaria aqui, ó, a tarde toda. Eu pegaria mais um café, que esse aqui acabou, né? Eu pegaria mais um café para a gente poder ficar aqui mais algumas horas. Um pãozinho de queijo, a Isis também é mineira, né? Enfim. Tem mais mineiro aqui, meu povo? Tem mais mineirinho aqui? Enfim, vamos mostrar pro povo tanto que pão de queijo mineiro é bom, né? Joelton, Psicologia e Saúde, muito enriquecedora a live, ideias e motivação a mil para trabalhar com grupos. É isso aí, Tati, bora fazer a diferença, né? A Cíntia, a Carmen, tem um bando de mineiro aqui, gente. Enfim, eita, presencial, acaba logo a pandemia para a gente poder se conhecer e olhar nos olhos, né? Pessoalmente, porque a gente já olha por aqui. Beijo grande no coração de vocês, um beijo grande para vocês.